Olá, seja bem-vindo ao Astro Lucas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o planeta Shani, nome em sânscrito para Saturno. Nos meios astrológicos existem uma série de mitos espalhados sobre Saturno. Ele é conhecido como o planeta da depressão, do ceticismo, da miséria, pobreza, atrasos, restrições. Todas essas coisas são verdades sobre Saturno. Então, a casa astrológica onde Saturno se encontra no seu mapa, você vai sentir essas energias. Mas Saturno não significa somente coisas negativas. Ele é um planeta maléfico que vai ensinar você a trabalhar duro para conquistar as coisas. Diferente da natureza de planetas benéficos que tendem a dar mais facilmente, com mais graciosidade, as suas recompensas. No nosso corpo, Saturno representa as articulações e o tecido conjuntivo que reveste os órgãos. Se você tem dificuldade de alongamento quando você faz balé, jazz, yoga, qualquer prática que requeira flexibilidade, você pode ter algum problema com Saturno. Problemas mais extremos, artrite. Você deve, para isso, olhar o estado cósmico desse planeta no seu mapa natal, assim como nos mapas divisionais associados à sua saúde física e a potenciais doenças que afetam o seu organismo, como o mapa Trimsansha, o D30, o mapa Drekana, o D3 e o mapa Devadamsha, ou D12. São mapas que expõem especificamente o que pode assolar a sua saúde. Saturno representa o nosso sistema imunológico, os glóbulos brancos, as células T. Então, se você tem um Saturno robusto, ele deixa o seu sistema imunológico forte, você fica mais resistente a doenças oportunistas, infecciosas, vírus, bactérias. Se você tem ele debilitado, ele afeta o seu sistema imunológico, você pode ser imunodeprimido, ser mais suscetível a gripes, pneumonias, bronquites, até mesmo alergias de maneira geral. Então, um bom Saturno, ele otimiza a sua longevidade, ele dá vigor à saúde do corpo, ele dá vigor à longevidade. Não significa que você não vai ter doenças se você tem um Saturno exaltado. Significa que a sua longevidade é otimizada. Você pode ter doenças, mas o corpo é suficientemente forte para combater essas doenças. Saturno debilitado pode encurtar a longevidade. E nós precisamos dessa energia, porque se não houvesse Saturno no mundo, a cidade seria suja, haveria lixo espalhado por todos os cantos, os bueiros seriam entupidos, o encanamento comprometido, as privadas iam ser entupidas. Então, Saturno indica como devemos administrar as coisas de uma forma em que elas funcionem a nível de perfeição. Então, a casa onde ele se encontra no seu mapa vai mostrar onde você precisa focar atenção, energia, tempo, critério e bastante paciência. Saturno atrasa os temas da casa
que ele influencia. Muitos astrólogos se esquecem que Saturno é o principal indicador de carreira. Ele indica a sua capacidade de trabalhar duro para conquistar um lugar de respeito na sociedade. É por isso que Saturno, o principal mapa divisional para Saturno é o da Samkhya, o D10, que vai colocar um microscópio dentro da sua casa 10 do mapa natal. A casa 10 ela indica a sua capacidade de trabalhar duro para atingir um status de respeito na sociedade. Então, se você tem um Saturno forte, você consegue mais facilmente identificar quais são o seu objetivo nessa encarnação, qual é o seu Dharma e segui-lo. Mas para você seguir, você precisa dedicar tempo e renunciar o que é secundário, terciário, o que é menos importante. Às vezes você precisa renunciar aos seus amigos, os seus hobbies e trabalhar mais para conseguir desenvolver o seu papel a um nível de excelência. Então, pessoas com Saturno forte, elas, quando adoecem, elas vão para o trabalho e não reclamam muito do que está acontecendo na vida íntima delas, ou elas podem estar passando por uma tragédia ou uma morte, elas vão para o trabalho do mesmo jeito. Se ela não diz, as outras pessoas nem suspeitam. Ele deixa a pessoa estoica, é quase com uma aparência nobre, né? Porque ela faz o que de fato ela é chamada para fazer. Então, se você tem um Saturno debilitado, você pode ser preguiçoso, você pode ficar praguejando demais, você pode ficar inventando muitas desculpas para não trabalhar, e quando você está doente ou está passando por uma tragédia, a morte de um parente, você usa aquilo como uma bengala. Você constrói um discurso vitimista. Então, normalmente, pessoas com Saturno difícil, elas tendem a ser mais vitimistas. Elas tendem a se identificar com um lado negativo da vida. E se identificarem com a dor, a tristeza, a doença, em vez de ver que existe o lado positivo e negativo para todas as coisas. Isso é uma lei universal. Então, Saturno, ele é aquele juiz, porque ele senta lá naquela poltrona e analisa todas as realidades do fato e no final ele julga. Então, se você tem Saturno forte, você consegue perceber que todas as coisas na vida tem um lado positivo, um lado negativo. Você não glamoriza muito. Posicionamento de Vênus, Júpiter. Se você tem Vênus e Júpiter na casa 7, você é uma pessoa que talvez glamorize mais, olhe com essa lente, com esse óculos cor-de-rosa para os relacionamentos, porque são planetas que mais facilmente dão a energia, que dão a recompensa deles sem você precisar trabalhar muito. Saturno é exatamente o contrário. Então, se você tem, por exemplo, Saturno na casa 7, significa que você deve tirar a lente cor-de-rosa e enxergar os seus relacionamentos, o seu casamento, como de fato ele é, e fazer as pazes com o que você já tem. Então, ele te ensina, às vezes de uma maneira severa, porque ele vai quebrar o seu ego nos assuntos que ele influencia. Então, nos primeiros anos de vida, quando você ainda é ingênuo, você tende a usar os assuntos de Saturno de uma maneira bastante prepotente. Você fala para os seus amigos, colegas de trabalho, familiares que você é bom naquilo. Mas não, você vai descobrir que no decurso do tempo que você não é, que você vai precisar aperfeiçoar aqueles assuntos a um nível de excelência. E para você aperfeiçoar esses assuntos, você deve dedicar tempo.
né? Então, o tempo ele está atrelado à experiência. Então, Saturno é o planeta do tempo e da experiência. Ele rege coisas mais velhas, figuras de autoridade, a nossa capacidade de respeitar os mais velhos. Então, se você é uma pessoa que desrespeita constantemente autoridades, que respeita constantemente a legislação, as leis de trânsitos, as pessoas mais velhas da sua família, as pessoas que estão num patamar acima, provavelmente você é uma pessoa com problemas com Saturno. Saturno, ele é um planeta, assim como o signo de Aquário, que ensina a gente a fazer as pazes com o que nós de fato temos nessa encarnação. Ele nos ensina a fazer as pazes com, de fato, os nossos recursos materiais. É um planeta materialista, porque ele tem um objetivo prático. Então, se você vai numa entrevista de trabalho e você mente sobre determinada coisa que você faz, por exemplo, você mente dizendo que você tem uma determinada habilidade com computadores e quando você é contratado, os seus colegas de trabalho descobrem o contrário, que você não tem habilidade com computadores. Então você mentiu na entrevista. Isso é uma atitude típica de pessoas que têm dificuldade com Saturno, porque elas têm dificuldade de reconhecer no que elas precisam melhorar e aprender. Elas se acham sabichonas e acham que é só chegar e fazer. Não, Saturno ele vai quebrar o seu ego no sentido de isso você precisa aprender. Então, pessoas com Saturno forte é típico de serem mais humildes, inclusive consigo mesmas e para com o mundo, com as outras pessoas, mais honestas em dizer quais são as fraquezas delas. Elas não romantizam muito. Se você conhecer uma pessoa que esconde muito o lado fraco e que mente sobre, provavelmente é uma pessoa que tem dificuldade com Saturno. Ou se você que está assistindo esse vídeo e faz isso entre os seus amigos, familiares ou colegas de trabalho, reveja a situação de Saturno no seu mapa. Então, Saturno ele é um planeta muito frequentemente encontrado em pessoas que são espiritualmente evoluídas. Engraçado que parece até irônico, porque Saturno ele é dito de ser cético, né? E que o planeta da espiritualidade é Júpiter. Então, em tese, pessoas que são espiritualmente evoluídas seriam Júpiter forte? Sim. Esse é o aspecto de acreditar numa verdade para além da matéria, acreditar em Deus. Só que Saturno, ele representa a sua capacidade de fazer as pazes com a realidade. Entender que você não vai mudar o mundo, que você vem para cumprir um dever e servir a sociedade da melhor maneira possível, sem glamorizar muito. Então, muitas pessoas às vezes procuram a espiritualidade como uma válvula de escape. Elas poderiam ser viciadas em drogas, em cocaína, ou em entretenimento, em literatura barata, em telenovelas, ou até mesmo em amizades que não contribuem em nada, e elas simplesmente decidem escapar na espiritualidade. No fundo, essas pessoas não estão espiritualizadas, elas estão usando a meditação, a yoga, como uma bengala. Então é isso o que Saturno vai mostrar. Onde você está usando as suas habilidades e onde você está desperdiçando, onde você está mentindo. Ele é o planeta cético, porque ele vai lidar com que de fato os seus recursos. Então, no fundo, é o planeta da verdade. Saturno ele rege coisas mortas, como, por exemplo, taxidermia, ou profissões em que você empalha, né? Profissões que lidam com morte, como médicos legistas ou coveiros, profissões que você precisa de um enorme esforço físico para desempenhar aquilo, né? Saturno ele dá uma constituição forte quando ele está exaltado no mapa. Como profissões que requerem cuidar de uma fazenda ou trabalhar em minas de carvão, construção civil, você precisa ter muita aptidão física, tá certo? Você pode ser uma pessoa que respeita as autoridades e segue as leis, que tem uma
uma facilidade de se associar com pessoas de autoridade e inclusive com servos, porque Saturno rege as pessoas que estão num patamar abaixo de você, que são numa classe social menos favorecida. Saturno de fato rege os empregados e como você lida com os seus empregados. Podem ser numa empresa ou simplesmente um empregado doméstico, um caseiro, tá certo? Então, se você tem dificuldade de lidar com pessoas humildes, com empregados, provavelmente você tem dificuldade também com Saturno, tá certo? Você deve estar se perguntando como analisar o estado cósmico de Saturno. Saturno adquire exaltação, ele adquire Ucha no signo de Libra, especificamente entre 0 a 20 graus. Então, tecnicamente, se você tem Saturno em Libra entre 21 graus a 30 graus, ele não está exaltado. Ele tem Multricona, ele adquire raiz exatamente no signo de Libra entre 20 a 30 graus. E entre 0 a 20 graus do signo de Aquário. Então, o posicionamento mais poderoso de Saturno é exatamente no signo de Libra, entre 0 a 20 graus, e o segundo posicionamento mais poderoso é entre 20 a 30 graus de Libra e 0 a 20 graus de Aquário. Saturno adquire exaltação, força direcional, ou também chamado de Digbala, na casa 7, porque é a casa que rege o ponto oeste, a direção oeste, a direção poente do seu mapa. Saturno está no seu próprio signo, adquire Swastana entre 20 a 30 graus de Aquário e no signo de Capricórnio, de 0 a 30 graus de Capricórnio. É o terceiro posicionamento mais poderoso de Saturno. Esse planeta adquire debilidade, Nietzsche, entre 0 a 20 graus do signo de Áries. O que significa que se você tem Saturno entre 21 a 30 graus de Áries, ele não está tecnicamente debilitado, Nietzsche. Ele simplesmente está enfraquecido. Saturno, ele adquire mar na carca, ele adquire uma energia maléfica também na casa 1, ou no ascendente, porque a casa 1 é dita de ser a casa da saúde do nosso corpo, da inteligência. E Saturno é um planeta que, na casa 1, ele pode encurtar a inteligência, ele pode encurtar a saúde. Então, se você tem Saturno em Áries ou na casa 1, você pode sentir que o seu sistema imunológico é mais encurtado, enfraquecido. Saturno rege as cores preta e o azul marinho. Então, se você tem ele no ascendente, você pode ter a pele um pouco mais escura do que, por exemplo, seus irmãos, se eles não tiverem Saturno também no ascendente. Você pode ter uma estatura um pouco mais alta ou um pouco mais magro também. Mas esse é o tipo de pessoas que também tem Saturno proeminente no mapa. É o contrário, por exemplo, de quem tem a Vênus no ascendente, porque a Vênus rege tons pastéis, como o branco e o creme. Então, quando a Vênus se encontra na casa 1, ela tende a clarear mais a pele. Existem várias exceções, é claro, mas se você tem a Vênus em boa dignidade no ascendente, você pode ser um pouco mais claro do que as outras pessoas na sua família, do que os seus irmãos, a não ser que haja outra pessoa com a Vênus no ascendente, tá certo? Saturno tem amizade com o planeta Mercúrio e a Vênus, o que significa que sempre que Saturno estiver nos signos de Gêmeos, Virgem ou Touro, ele está em boa dignidade. Não está tão poderoso como exaltação, Ucha, Multricona ou Swastana, mas ainda assim está forte. Saturno tem inimizade com o Sol, a Lua e Marte, o que significa que sempre que ele estiver no signo de Leão, Câncer ou Escorpião, ele está enfraquecido, ele está em signos que não apoiam
o seu papel no mapa astrológico. A mesma coisa se ele estiver debilitado por Lajitara Vastas ou estressado. Então muitos astrólogos, até mesmo estudantes de astrologia ou pessoas curiosas com astrologia, pensam que a maioria dos planetas, dos problemas dela são causados por Saturno. Não, a maioria dos problemas dela não são causados por Saturno. A maioria dos problemas elas são causados por entraves, coisas que estão atrapalhando Saturno no seu mapa. Então se você tem o Sol em conjunção com Saturno, ou a Lua, ou Marte, dentro do mesmo signo, da mesma casa, são casos típicos de um Saturno afligido por Lajitara Vastas. Ele está compartilhando um território com uma outra energia que está conflituando com o seu Dharma. Então o planeta fica bloqueado e causa sofrimento, dor, atrasos na vida da pessoa. Saturno tem uma relação de neutralidade com o planeta Júpiter. Então quando ele está em Sagitário ou Peixes, ele não está sendo nem apoiado, nem atrapalhado, tá certo? O elemento primordial de Saturno é o ar, e o elemento secundário é a terra. Então significa que sempre que ele estiver em signos, olha só, parece que é uma abelha que entrou aqui, sempre que ele estiver em signos regidos, associados ao elemento ar e terra, ele está forte. E sempre que ele estiver em signos de água ou fogo, ele fica enfraquecido, tá certo? A qualidade ou a guna de Saturno é tamas, é tamásica, porque ele é um planeta que tem associação com ignorância, com inércia, com lentidão, com apego à matéria, apego à forma, à materialidade do mundo. Logicamente que isso pode ser alterado se ele estiver, por exemplo, em exaltação. Ele adquire uma qualidade sátvica, espiritualizada. Por isso que ele é dito de ser forte em pessoas que são espiritualmente desenvolvidas e disciplinadas, tá certo? Então, Saturno, ele é um planeta que muitos astrólogos esquecem disso. Quando se trata de sucesso na carreira, ele é o principal planeta. Então se você tem ele forte no mapa natal e no da Samkhya, levando em consideração todos esses critérios, indica uma pessoa que tem capacidade de dedicar trabalho duro, energia, sacrifícios para o que quer que seja que ela escolha na vida. Saturno é o principal indicador de sucesso financeiro, de sucesso nas suas relações de trabalho, numa carreira no comércio, ou mesmo uma carreira que tenha visibilidade, que tenha associação com fama, né? Porque ele dá essa disciplina necessária que um grande papel na sociedade requer, né? Eu gosto daquela frase que eu vi num filme, que é o Homem-Aranha, na verdade, que é o seguinte: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa frase ela consegue desenhar de uma maneira bem sintetizada a real natureza de Saturno. Mas independente de vocês ter Saturno exaltado ou debilitado, todos nós devemos honrar essa energia, porque todos nós devemos pagar tributo a Saturno, e a melhor maneira de você fazer isso é recitando mantras para Saturno, fazendo caridade, protegendo pessoas que não podem se proteger, reconhecendo que existe desigualdade na sociedade, que algumas pessoas nascem com determinadas características que às vezes as impedem, ou pelo menos a sociedade entende que elas são menos capazes. Então se você é uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer que existem determinados setores da sociedade que
tem dificuldade de acessar direitos iguais, você é uma pessoa que tem dificuldade com Saturno. Se você é uma pessoa que entende que todas devem ter direitos iguais, mais uma vez a ideia de Saturno ser o juiz, que olha todos iguais perante a lei, mas você entende que toda pessoa tem as suas fraquezas e as suas forças, e que ninguém é melhor do que ninguém. Algumas indicações mais específicas sobre Saturno. Saturno, ele rege os irmãos mais velhos, ele rege a sua longevidade, o seu sistema imunológico, as pessoas idosas ou pessoas mais velhas, a sua relação com idosos, sua capacidade de seguir a lei, de respeitar a legislação, representa doentes, enfermos, deficientes físicos, pessoas que estão numa margem para além da pobreza, como mendigos, desabrigados, refugiados, pessoas abaixo do limite aceitável, subnutridas, malnutridas. Então, alimentar, dar esperança, dar abrigo a essas pessoas é uma maneira interessante de você pagar tributo a Saturno. Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre Saturno. Se você é novo no canal, está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal. Se você apreciou o conteúdo aqui compartilhado, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeos sobre astrologia védica praticamente todos os dias. Esteja sempre ligado para você não perder nada. E como sempre, nos vemos na próxima. Falou!